Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui nessa abençoada casa de muito trabalho, de muita luz, aonde encontramos corações queridos que vibram na mesma faixa de sentimento, servir a Deus na pessoa do próximo. Então é um prazer estar aqui cumprindo o último compromisso nosso na região dessa nossa primeira visita. Eu gostaria de trazer para os irmãos e as irmãs que nos ouvem algumas considerações acerca de um personagem que, desconhecido de vocês, realizou, quando esteve na sua última reencarnação entre nós, um trabalho de abnegação, de dedicação à vida ao próximo, pela ciência da homeopatia e pelo espiritismo. Eu estou falando do Dr. Guilherme Taylor Marsh. Ele, filho de imigrante inglês, George Marsh, que veio para o Brasil logo quando Dom João VI abriu as portas do Brasil com o decreto régio, inaugurando uma fase de comércio com as nações amigas. Na verdade, o decreto era para beneficiar só a Inglaterra, que financiou a independência do Brasil. Era de tal forma o decreto que os produtos ingleses eram comercializados no Brasil com o mesmo preço que eram comercializados lá na Inglaterra. Nem o imposto, sem taxa. Então isso facilitou muito a vinda de comerciantes ingleses para uma terra então desconhecida, longe de tudo e de todos, o Império do Brasil. E aqui chegou o George Marsh, no porto do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, que tem um relevo muito impressionante. São montanhas que se debruçam sobre o mar. E era o início de uma manhã calorosa como hoje, quando o navio que trazia imigrantes ingleses chegou no porto do Rio de Janeiro. Ele com o irmão iniciaram um trabalho de pesquisa de mercado para ver o que deveria ser aberto para facilitar o início das atividades de comércio deles dois. Descobriram então que na cidade não tinha uma loja que vendia importados e existia um pequeno número de pessoas ricas na cidade, os condes, barões, baronesas, assim como também aqueles que eram embaixadores de outros países e que viviam na capital do Império, o Rio de Janeiro, e então resolveram criar um comércio para venda de importados. Móveis importados, louças importadas, tudo que um navio pudesse trazer de Londres. E o primeiro navio veio carregado, e ele iniciou na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que era a rua mais importante da cidade naquela época, iniciou sua loja, o seu comércio, e que foi um sucesso completo. Em pouco mais de 2 anos, o retorno financeiro foi imediato, e ele e o irmão fizeram fortuna. E ele, percebendo que a região serrana do estado do Rio de Janeiro era muito próximo da cidade do Rio de Janeiro, ele arrendou uma fazenda chamada Santana do Paquequer, a fazenda imensa, e ali ele construiu algumas casas, naquela época chamada bangalô, e alugou para a elite carioca, as pessoas que tinham muito dinheiro, para passar a temporada do verão do Rio de Janeiro, que é igual aqui, podem acreditar, é tão quente como aqui. E lá as pessoas ricas subiam a serra
para ficar onde hoje é a cidade de Teresópolis, que tem 900 metros de altitude. E lá no meio da serra, ele, George Marsh, que casou-se com uma escrava alforriada, teve 2 filhos, George e Guilherme. E ambos ficaram órfãos de pai e mãe. Quando Guilherme tinha a idade de 9 anos, o pai e a mãe morreram, e ele e o seu irmão, que tinha 11 anos, foram encaminhados pela justiça para serem criados por pessoas que a justiça indicou, porque eram pessoas herdeiras, os 2 meninos herdeiros de uma grande fortuna, a fortuna do pai que era o George Marsh. Aquele homem que ficou responsável por criar Guilherme, levou-o para um colégio de padres na cidade do Rio de Janeiro, numa rua que tinha um nome estranho naquela época, Rua do Cano, hoje Rua da Assembleia. E Guilherme passou a viver nos fundos de uma grande loja, que naquela época chamava-se Loja de Secos e Molhados, porque vendia de tudo um pouco. E ali ele foi vivendo, estudando, e quando ele fez 15 anos, ele fez uma prova, um vestibular, para a Real Academia de Medicina do Rio de Janeiro, que era algo assim de difícil de passar, como é a USP, dificílimo. E ele conseguiu passar com 15 aninhos para o vestibular de Medicina da Real Academia de Medicina do Rio de Janeiro. E ali ele estudou, dedicou-se, era um menino de uma inteligência muito profunda. O curso naquela época só tinha 4 anos. E ele, então, fez, quando estava chegando na metade do curso, ele acompanhou um fato que lhe marcou profundamente a sua vida. Um dos meninos que fazia entrega, ele tinha naquela época 17 anos, um dos meninos que fazia entrega das compras, de nome caixeiro, aqueles que faziam as entregas, caiu doente de uma doença que ninguém sabia o que era. E o patrão do menino perguntou assim: você quer que eu chame o médico convencional, alopata, ou você quer que eu chame o médico novo que tem aí pela cidade e que trabalha com as aguinhas? As aguinhas era a forma líquida da homeopatia, que durante muito tempo só foi veiculada na forma líquida. E ele disse que queria, que não sabia quem era esse moço, que na verdade era o médico Dias da Cruz, que mais à frente viria a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele então, como não sabia como era a homeopatia, pediu para que viesse o médico convencional. O médico veio, consultou, disse que a doença era grave, deu a receita e no dia seguinte marcou de passar a visita em torno das 9 horas da manhã. Quando chegou para a visita, encontrou o seu paciente morto. A doença evoluiu de uma tal forma, num quadro, em 24 horas, que culminou no óbito. E aquilo, o estudante de medicina, Guilherme Marsh, vendo aquilo, ficou impressionado. Como que uma doença pode evoluir para um quadro de óbito em 24 horas? 3 meses se passaram e um outro menino, da mesma idade, 15 aninhos, caiu com os mesmos sintomas. E aí o patrão foi a ele e perguntou: quer que eu chame o médico convencional ou quer que eu chame o médico novo que trabalha com as aguinhas, o homeopata? E ele pensou rápido e disse: bom, o outro colega morreu, né? Então me chama o médico que trabalha com as aguinhas. E foi o Dr. Dias da Cruz. Guilherme, estudante de medicina, acompanhou a consulta de um médico homeopata e a homeopatia, a ciência da homeopatia, nos entende como corpo físico, corpo espiritual e espírito.
ensina que as doenças começam primeiro no corpo espiritual, depois refletem no corpo físico, e que a homeopatia trabalha na origem da doença, ou seja, trabalha fazendo a cura no corpo espiritual e a cura depois se reflete no corpo. Tem gente que não aguenta esperar e diz assim, homeopatia não resolve, demora, mas é um processo lento. Doenças espirituais demoram anos para serem instaladas e não se resolvem em 1 mês, em 2 meses. Tratamentos homeopáticos demoram, mas têm eficácia garantida pela ciência atual. E o médico fez a consulta, deu o remédio e disse assim, a doença é grave, eu preciso de uma pessoa voluntária para de meia em meia hora dar uma colher de sopa de remédio para ele. Guilherme, já dando provas do seu espírito superior, se ofereceu para ser voluntário e ficou na cabeceira do doente e de meia em meia hora uma colher de sopa do remédio. A manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, de meia em meia hora, uma colher de sopa do remédio. A madrugada inteira. No dia seguinte, por volta de 8 da manhã, o doutor Dias da Cruz passou visita. Olhou no quartinho, viu a cama arrumada. Perguntou pelo Guilherme, foi à faculdade. E ele pensou, aonde está o meu paciente? Foi ao patrão. E o patrão disse assim, o seu paciente reagiu tão bem à homeopática medicação que já está na rua fazendo entregas. A cura de uma doença mortal que poderia ter evoluído para o óbito em 24 horas. Pela medicação homeopática, a criatura ficou curada. Aquela cura foi um fator determinante para que o estudante de medicina Guilherme March resolvesse se dedicar ao estudo da homeopatia. O tempo passou, ele se formou, casou, com a mesma mulher viria a ter 9 filhos, mudou-se para Niterói, se tornou o primeiro médico homeopata de Niterói, fez o bem a quantas pessoas que podia fazer, porque não cobrava consultas. Quem queria, quem pudesse, depositava numa urna o dinheiro que pudesse, mas quem ia a ele, na sua grande maioria, eram as pessoas que não tinham dinheiro para pagar uma consulta médica, de tal forma que ao final do dia, a esposa abria a urna, tinha dinheiro para comprar um pão. Passou muita necessidade. Espíritos superiores, quando vêm à Terra, se preocupam muito em fazer de sua vida um exemplo. Está lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, a Escala Espírita, quando Allan Kardec fala sobre espíritos superiores e diz, está totalmente ligado ao bem. Não pensa em si primeiro, pensa no próximo primeiro. O orgulho, o egoísmo e a vaidade não encontram espaço em sua vida. A sua vida do espírito superior é dedicada totalmente ao bem. E assim era e é Guilherme Taylor March. O tempo passou, ele, como não tinha dinheiro para pagar o aluguel da casa, ele ganhou de presente, por gratidão do povo da cidade de Niterói, uma casa de presente, localizada, construída exatamente no ponto final de uma linha de bondes e do lado de uma estação de trem, no bairro chamado Barreto. E ali ele iniciava o atendimento às 5 da manhã, quando chegava o primeiro bonde, que vinha da estação das barcas que ligam Niterói ao Rio de Janeiro. Dali saía o bonde, puxado a burros, que ia para esse bairro. E também vinha um trem da região norte do estado do Rio de Janeiro, da cidade Campos dos Goitacazes,
para Niterói. E uma das estações, já na cidade de Niterói, era a estação Barreto, de forma que ele podia atender com mais facilidade a quem viesse do interior do estado, da região dos lagos, por onde passava esse trem, e também as pessoas que vinham do Rio de Janeiro e pegavam o bonde e ia lá se consultar com ele. A consulta era totalmente gratuita. E a casa era muito grande e ele atendia por ordem de chegada. Naquela época, o Brasil era governado por Pedro II, que preparava sua filha, a princesa Isabel, para herdar o trono, para ser a primeira imperatriz do Brasil. De quando em vez, Pedro II viajava à Europa e para já ir treinando a filha no governo dessa nação maravilhosa, ele deixava ela como a princesa regente, aquela que rege, aquela que manda. E durante várias vezes na vida da princesa Isabel, ela ficou como uma verdadeira imperatriz, aquela que mandava na função de princesa regente. Só que ela passava por um problema que muitas mulheres passam até hoje. Ela passava pelo problema da infertilidade. Ela não conseguia engravidar. Por mais que ela tentasse, por mais que a ciência, os médicos daquela época, século XIX, conseguisse ajudá-la, ela não conseguia ficar grávida. E para ela, diferente com muitas outras mulheres do nosso Brasil e do mundo, ela tinha a obrigação de ser mãe, porque ela tinha que dar um herdeiro para o trono do Brasil. Então, o povo ficava em cima. Igual quando a gente casa. Acabou de casar, fica assim, e aí o neném? Vai vir quando? Nasceu o primeiro e o segundo? Não vai parar nesse. Tem que ter um segundo. Né? Imagina uma nação inteira de olhos na princesa dizendo, cadê o herdeiro do trono? E, obviamente, a infertilidade dela era prejudicada com essa pressão popular, com essa exigência do povo para que ela ficasse grávida. E aí, ela tinha muitos amigos na corte. A corte era a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, e tinham aqueles nobres, os barões, os condes, que trabalhavam junto com o imperador na governança do Brasil. Dentre eles, existia uma figura muito importante, que era amigo íntimo do Dr. Bezerra de Menezes, que era deputado naquela época, deputado federal, naquela época, e foi também, durante muito tempo, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na época em que, para ser prefeito, não recebia salário. Então, ele dedicava a sua vida à governança da capital do império sem receber um tostão. Existem obras que ele fez na administração dele até hoje no Rio de Janeiro, como por exemplo, o maior reservatório de água funcionando até hoje no bairro de São Cristóvão, aonde, devido à engenharia daquela época, foi feito tudo pela lei, respeitando a lei da gravitação, a lei da gravidade. Mas é um espaço enorme, onde se acumulava água que era servida ao povo da cidade do Rio de Janeiro. Ela então resolveu consultar um amigo, o Barão de Santo Ângelo. Santo Ângelo é uma cidade no Rio Grande do Sul. O barão era um espírita no governo de sua majestade imperial. Era um espírita. E ela perguntou assim, quando o senhor for na sua reunião mediúnica, pergunta ao espírito lá superior, o que eu devo fazer para ficar grávida? Porque já recorri a todos os médicos vieram da Europa e não consigo engravidar. O que eu devo fazer para dar ao Brasil
um herdeiro para o trono. E o barão, muito condoído com aquela notícia, com aquele pedido, na reunião mediúnica, ele perguntou a um espírito superior a pergunta dela. E o espírito superior deu a seguinte resposta: diga à princesa para que fuja do assédio popular, saia do Rio de Janeiro, vá para uma região onde a natureza seja exuberante, onde haja, inclusive, águas minerais, aonde ela possa tratar-se e, com a mente tranquila, ela ter o destino que está reservado para ela da maternidade. Allan Kardec nos fala no livro dos Espíritos que a materno-paternidade é uma responsabilidade tão grande que, se cada um de nós soubéssemos que teremos que prestar contas a Deus do Filho de Deus que Ele nos empresta para tomar conta, porque não é nosso filho, não é propriedade nossa, é filho de Deus que temos que devolver ao Pai Celestial. Se nós soubéssemos disso, nós iríamos fazer o que os Espíritos Superiores respondem a Allan Kardec. Ele pergunta: é uma missão ser pai e ser mãe na Terra? E os Espíritos Reveladores dizem assim: é uma missão grandiosa. A missão de levar o Espírito que lhe é dado como filho ao caminho de Deus. Tem que ser de Deus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, em um capítulo, ele diz uma frase maravilhosa, que é uma conduta para a nossa vida na Terra. Ele diz: é imprescindível ser de Deus. Temos que ser de Deus. E quem é de Deus, respeita a si, respeita o próximo. É o caminho das virtudes, ser de Deus. Não ser do mundo. Procurar as virtudes do céu, as virtudes espirituais. E aí o Espírito, para ajudar a princesa, diz assim: fala para ela ir para o sul de Minas Gerais, onde tem muitas fontes de água. E ela perguntou aos seus assessores e escolheram a cidade de Baipendi, lá no sul de Minas Gerais. A região das águas, onde tem São Lourenço, Caxambu, Cambuquira. Baipendi era um município muito grande e depois foi emancipado o distrito de Caxambu e hoje, já há muitos anos, é uma cidade independente. Mas ela, muito religiosa, que precisava do socorro de Deus para ser mãe, ela disse assim: eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ir só para lá e beber água, eu tenho que dar o exemplo de, como futura governante desse país, de que eu sou uma mulher de bem. Eu tenho que mostrar para o nosso Pai Celestial que eu estou submissa à lei de justiça, amor e caridade. Se eu quero um bem para mim, eu tenho que fazer o bem para os outros. Pegou um trem especial, foi até a fronteira do estado do Rio com Minas Gerais, e de lá, da fronteira, na cidade de Engenheiro Passos, até chegar lá em Baipendi, foram 4 dias e 3 noites de viagem em caravana, em uma carruagem e em uma picada, porque não existia estradas naquela época. Um caminho, subindo a serra, uma exuberância daquela natureza belíssima, com árvores imensas. Mas a princesa não seguiu o protocolo, que dizia que para sua segurança deveria ir 2 destacamentos militares na frente. Ela no meio e 2 atrás. E os assessores depois. Ela foi na frente e várias outras carruagens atrás. Quando ela via uma casinha perdida no meio do mato, ela mandava parar a caravana.
50 pessoas, entre guardas, assessores, as aias, que eram assessoras que ficavam com ela mandava parar. Saía da carruagem, andava no meio do mato até aquela casinha daquele homem do campo. Batia na porta. A pessoa abria e ela dizia: bom dia, eu sou Isabel, filha de Pedro II. Ela não dizia: eu sou a princesa Isabel. Eu sou Isabel, filha de Pedro II. Posso entrar? Agora você faz a seguinte cena na sua cabeça. Você está no meio do campo, vive numa casinha muito simples, bate na sua porta e você envolvida com a cozinha, com os afazeres domésticos, abre a porta, a princesa Isabel na sua porta. E ela fala: posso entrar? E você não sabe se tira os bobs do cabelo, se prepara o frango, você não sabe o que faz. E fala: pode. E a princesa entra. E fala assim: fala-me um pouco da sua vida. Eu quero conhecer a vida do povo do meu Brasil querido. E a pessoa não sabia nem o que falar. E dizia das suas dores, das suas lutas. Ela agradecia a oportunidade de conhecer. Saía. Discretamente as aias entravam e deixavam mantimentos, roupas, remédios, tudo, porque ela encheu 3 carruagens de mantimentos, de roupa, para socorrer o povo pobre que ela sabia que ia encontrar no seu caminho. Quando chegou lá, em Baipendi, foi organizada uma grande festa para recebê-la. Existia um costume do beijamão. As pessoas iam reverenciar a figura da princesa. Mas não tinha um salão bom para receber, um salão grande. E aí só tinha um, em Baipendi, mas pertencia a um mulato, que era o homem mais rico da cidade, mas era mulato. O preconceito racial era enorme naquela época onde existia a escravidão. Ela veio espiritualmente com a missão de libertar os escravos. E ela aceitou que fosse feito naquele salão de festas esse baile. Uma orquestra veio do Rio de Janeiro para tocar no baile. O marido dela, o Conde de, todo arrumado, o baile tudo pronto para iniciar. Quando foi dado o sinal para começar a valsa, ela foi para o meio do salão, o salão lotado de gente. O conde fez o sinal para começar a tocar, mas não dançou. Fez outro sinal para que parasse a música. Pegou a mão da princesa, levou até onde estava o mulato dono da casa e disse bem alto: eu quero o teu prazer de que a primeira dança dessa grande festa, a minha esposa, a princesa regente, dance com o Senhor. Ela estava dando o exemplo de que todos nós somos iguais perante Deus. Não importa a cor da pele. Todo mundo é filho de Deus. Ele que não conseguia ninguém para casar, no dia seguinte tinha 3 pretendentes na porta dele. 3 já que dizia noiva, estava se estapeando para casar com ele. O exemplo que ela deu. Ela orava muito, se tratou pelas águas e teve Pedro Augusto, o herdeiro do trono do Brasil. Se não tivesse a República em 15 de novembro de 1889, nós teríamos todo esse império até hoje, mas Deus sabe o que faz, já é motivo para uma outra palestra. Voltando, em Niterói existia um mulato, porque o Dr. Guilherme March era mulato. A mãe dele era uma escrava alforriada, o pai era inglês, então ele era um mulato de olhos verdes. E atendia todo mundo, e era muita gente que ia a ele. E muita gente tem vários testemunhos a dar de como que a homeopatia cura. E um deles é de um homem que era o chefe da estação de trens, no bairro do Engenho de Dentro,
no Rio de Janeiro. Corria o ano de 1910. E ele ficou viúvo. E tinha uma filha de 5 aninhos. Que era uma fotocópia autenticada da mãe. Igualzinha à mãe. E ele, viúvo, com uma filha, chamou uma irmã mais velha, que não havia casado, para lhe ajudar a criar aquela filha. A filhinha de 5 anos ficou doente, com uma doença que nenhum médico do Rio de Janeiro conseguiu entender o que era. Ela dormia mais do que acordava, vivia num estado semicomatoso. E ele via, entristecido, o seu maior tesouro, que é a sua filha, única filha, morrer aos pouquinhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe a dor que nos visita quando um filho adoece. E ele, muito triste, conversou com um amigo na estação de trens, onde ele era chefe, e o amigo disse assim: por que você não leva a sua filha para que o Dr. March possa vê-la? Mas não sei quem é ele. Dr. March mora em Niterói. Ele disse: nunca fui lá. Muito fácil. Pegue a barca. E a barca que liga Niterói ao Rio de Janeiro. E lá você pergunta a qualquer pessoa, que todo mundo sabe onde ele mora. É muito conhecido, muito querido. Ele foi com a irmã, com a menina no colo, para revezar, que a menina dormia mais do que ficava acordada. Pegou a barca das 6 da manhã, chegou às 7 em Niterói. Pegou um bonde puxado a burros, número 3, estava escrito Neves. E depois de 1 hora, ele chegou exatamente às 8 da manhã, em frente à casa de Dr. March. Era uma casa muito grande, com uma varanda em L, com a fila do sentado. Não sei se você conhece. A pessoa vai andando na fila, mas no sentado, não fica em pé não. E conforme vai chegando a vez, entra numa sala. A sala tinha uma fila em forma de U, em bancos também, que terminava num biombo. No biombo o médico estava atendendo. Ele entrou, nunca tinha ido lá, olhou tudo, sentou-se, fez mais ou menos uma conta, ele atendia por hora de chegada, tinha 80 pessoas na frente dele. Ele imaginou: que horas que eu vou sair daqui? Mas meu amigo me disse que ele fala com o céu. Quem sabe ele não vai ajudar minha filha. Passou-se as horas, meio-dia, tocou um sino. Todo mundo ficou em pé. Ele falou assim para o moço que estava do lado: ué, para onde todo mundo vai? Dr. March nos convida para o almoço. Mas eu tenho pouco dinheiro, quanto é? É de graça. De graça almoço para mais de 100 pessoas? É. Mas como? Ele tem muito dinheiro? Ele não tem um tostão, moço. Mas como é que ele dá almoço para mais de 100 pessoas? Ele não tem um tostão. Se eu nunca veio aqui, nunca vim aqui. Aqui é a casa da gratidão. Por gratidão o padeiro dá o pão. Por gratidão o verdureiro dá legumes e verduras e frutas. Por gratidão o açougueiro dá carne. Aqui não falta nada. Ele não tem um tostão. E todos foram almoçar. 1h30 tocou o sino, todo mundo voltou. Quando deu 8 da noite, chegou a hora dele ser atendido. Ele com a filha no colo dormindo. Quando viu o médico, era de pequena estatura, magrinho, mulato, com um guarda-pó todo furadinho, com óculos em forma de aro, uma barba muito comprida. E ele perguntou assim: o que eu posso ajudar, meu filho? Ele não conseguiu falar. Só chorava. Ele ficou muito emocionado. E aí a irmã, vendo a situação, disse: a minha sobrinha tem esses sintomas, ninguém sabe o que é. E ele falou: leve a maca, vamos fazer um exame nela. Levou a maca.
Com muita dificuldade ele foi andando, porque ele tinha um mal de coluna que ele adveio. Aos 30 anos andava encurvado. Tinha tempo de cuidar dos outros, não cuidava de si. Com muita dificuldade foi andando até a maca. Olhou para o céu, pedindo socorro ao médico Jesus. Impôs as mãos sobre a menina, mãos de raio-x, e foi passando sem tocar na menina, que dormia profundamente. E disse, traga de volta. Quando o pai sentou em frente ao médico, encheu-se de coragem, perguntou, a minha filha vai morrer? Ele disse, não. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A sua filha viverá. Deus, nosso Pai, quer que ela viva. Mas todos os médicos dizem que ela vai morrer. Não, ela vai viver. Eis aqui a receita. Daqui a 15 dias o senhor volta. Mas 15 dias ela está condenada. 15 dias o senhor volta. Acreditas em Deus? Sim, eu creio. 15 dias o senhor volta. Dá a receita e dê para ela só canja de rã. Só isso. E aí, 15 dias depois, barca das 6 horas. Bonde, número 3, Neves. O condutor grita, casa de Dr. March. Todo mundo sai, mas uma menina vestida com uma roupinha toda branca, com ramalhete de flores do campo, fura fila, vai até o biombo onde estava o médico, se ajoelha, coloca aquele ramalhete no colo dele e diz, o meu pai disse que eu estava morrendo, e o Senhor me curou. Muito obrigado. E ele fala, minha filha, quem cura é Deus. A cura, meus irmãos, a cura real, que é a cura do Espírito, vem de Deus. E esse médico abençoado, amigo de Dr. Bezerra de Menezes, os dois participaram juntos da luta em favor da abolição dos escravos. Os dois participaram juntos da fundação do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que reunia todos os homeopatas do nosso Brasil. Esse médico hoje está aqui presente, em nome de Deus, com uma falange imensa de médicos invisíveis aos nossos olhos, mas que vieram aqui, em nome da misericórdia do Altíssimo, nos socorrer e nos ajudar. E nesse momento, quando encaminhamos para o encerramento, convidamos todos à prece. E eu peço para que todos pensem no médico Jesus, para que ele possa, nesse momento, trazer o socorro para nós, que será complementado com o passe magnético que se seguirá após o passe. Vamos orar, meus irmãos. Médico Jesus, vivemos, Senhor, momentos de dores e aflições em nosso planeta. Mas sabemos que a misericórdia do Pai é infinita e que permite que o socorro e a ajuda venha para todos nós reunidos nessa casa de oração, nessa manhã radiosa de domingo. Imploramos o socorro dos médicos invisíveis aos nossos olhos. Imploramos a ajuda do Dr. Guilherme March, do Dr. Bezerra de Menezes, do enfermeiro Fabiano de Cristo, do benfeitor Francisco de Paula, que possam nesse momento, em nome do Pai Altíssimo, derramar sobre todos nós bênçãos de saúde, de coragem para viver, de alegria, de bem-estar. Envolve, médico Jesus, a cada um de nós, a nossa família, as pessoas com as quais convivemos e com as quais temos sérios compromissos espirituais assumidos. Envolve também, médico Jesus,
aqueles doentes que nós conhecemos, que estão em nosso pensamento nessa hora. Que eles possam receber a visita dessa imensa falange de médicos do mundo invisível, que aqui se encontra distribuindo bênçãos de saúde a todos nós. Muito obrigado, médico Jesus, pelo socorro e pela ajuda. E te pedimos, despede-nos em tua doce paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.